Boa noite a todos! Sejam todos bem-vindos a mais uma live do projeto Academia de Fono. Eu sou Eliane Penaquim e hoje eu tenho a honra, o prazer de trazer uma convidada muito especial, doutora Flávia Valença. Eu sempre faço lives com algum tema. E nesse mês de julho, todos sabem, eu resolvi fazer a temática do Covid-19, que é um tema desafiador, porque eu vejo que tem impactado muito na vida das pessoas. Impactou muito na minha vida, da minha família, das pessoas que eu gosto. E essa série de lives nós fizemos segunda-feira com a infectologista. Hoje será com a doutora Flávia Valença, uma super alergista. Hoje, dia 8 de julho, também é comemorado o Dia Mundial da Alergia. Não foi proposital, foi coincidência, eu digo que são as coisas divinas, né? Na sexta-feira teremos com a psiquiatra, semana que vem com fonoaudiólogas. E todas essas lives, a intenção delas não é discutir só o Covid, mas sim o impacto que isso tem acontecido na vida das pessoas, né? Eu vou ver quem tá entrando, Érica, Lídia. Ah, a doutora Flávia já tá aqui, então vamos lá, doutora Flávia. E nós vamos ter um bate-papo muito gostoso. Doutora Flávia é alergista lá de Maceió. Oi, doutora Flávia! Seja bem-vinda! Obrigada. Que delícia estar aqui com você. Eu até preparei, eu falei assim, deixa eu preparar uma coisa muito gostosa. Eu ganhei esse presente lindo de doutora Flávia, que é o canudo, que vem com a escovinha. Fonoaudiólogo adora isso. E eu ganhei com muito carinho. Olha que coisa mais linda, gente. Doutora Flávia veio com cartãozinho e tudo. Então, em homenagem ao nosso momento aqui, eu trouxe pra gente tomar uma aguinha. Vamos falar muito, né, doutora Flávia? Tintim. Tintim, vamos de novo. Tintim. A nossa live. A todas as pessoas que estão aqui com a gente, né? Doutora Flávia, eu estava dizendo para todo mundo aqui no começo que eu sempre faço lives com temas. Eu já fiz sobre alergia, mês passado eu fiz sobre mielomeningocele, e esse mês eu resolvi fazer em julho sobre o Covid, porque ele tem impactado muito na vida das pessoas. Então, mais do que discutir a questão do Covid, que isso já foi feito com a infectologista, cada especialista vai trazer dentro da sua área, dentro da sua especialidade, momentos de reflexão, de pensamentos, de informações e de orientação. Então, trazer você aqui está sendo o maior presente. E o que eu disse para eles é que, assim, hoje, dia 8 de julho, é o Dia Mundial da Alergia. E a gente nem combinou, não, aconteceu, né? Então, Eliane, em primeiro lugar, eu quero agradecer a esse convite seu maravilhoso. Você é uma pessoa extremamente querida. Posso dizer como eu te conheci? Claro! Então, eu conheci a Eliane num curso com a doutora Ariana Yang, do Instituto Alergia Campinas. E é um curso avançado que tem de alergia alimentar todo ano. É um curso maravilhoso, eu já faço há alguns anos, acho que desde o primeiro. E eu tive assim, a oportunidade de assistir uma aula de Eliane sobre dificuldade alimentar na criança. E eu fiquei fascinada, eu me apaixonei por ela assim, foi amor à primeira vista. E eu me lembro que eu disse para a doutora Ariana, eu digo, olha, essa aula já valeu todo o curso, porque abriu meus horizontes, né? E a gente começa a despertar para a importância da equipe multidisciplinar. Então, Eliane, para mim é uma honra estar aqui com você, poder conversar com você, poder contribuir um pouco. Nem sei se isso é possível. Você tem feito aí uma série maravilhosa, eu acompanho o seu trabalho, né? E você é maravilhosa como profissional e também como ser humano. Eu não trouxe a caixinha que você me deu linda, porque está lá no meu quarto, eu estou no consultório. Mas Sim. eu tenho um carinho enorme também por você, você sabe disso. Não Sim. só como profissional, mas também como gente, né? Que eu acho que hoje a gente precisa muito nos dias de hoje. São pessoas que realmente, que esse humano grite forte. E você é uma pessoa assim, querida.
Doutora Flávia, eu vou dizer que eu faço minha as suas palavras. Desde o primeiro encontro, você falou, eu nunca mais esqueci que eu tenho a alma colorida, né? A alma de arco-íris. E você é esse arco-íris. Eu sou encantada pela sua alegria. Você é uma pessoa colorida e você finalizou tudo isso, esse encontro, né? Como a gente se conheceu, da melhor forma possível, a humanização. Porque eu acho que está todo mundo hoje querendo assumir papéis. Ah, eu tenho papel disso, papel daquilo. Quando eu entrei no mestrado, eu me recordo que a primeira aula, a médica deu um vídeo antigo, o Rei de Copas, que falava sobre o que é normal. E ela terminou o vídeo, ela parou o vídeo, olhou para nós e falou assim: e o que é normal? Aí ela falou: sorriam, vocês estão no palco. A vida é um palco. E eu também nunca mais esqueci. E você tem essa alegria, essa vivacidade, e eu acho que você torna essas questões da alergia de uma forma leve, porque é tão difícil a gente receber, enquanto família, uma notícia de uma dermatite, de uma esofagite, de uma proctocolite, seja do que for, né? Meu filho que é tão desejado, tão querido, tão esperado, e somando a isso agora uma pandemia, né? Mas antes da gente começar a conversar, eu preciso apresentar a doutora Flávia Valença, que além dessa alma toda colorida que ela tem, dessa beleza, ela tem um currículo extenso. Mas como eu sempre peço um currículo para apresentar, para ser mais rápido, eu vou passar para vocês. Doutora Flávia é médica alergista e imunologista, atua em alergia alimentar, tem muita experiência com isso. Ela é pós-graduada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, HCFM USP. Mas o que ela tem de melhor é essa humanidade. Eu já vi algumas postagens dela, algumas coisas, os pacientes são fascinados por ela. E isso é muito gostoso, porque, sabe, doutora Flávia, eu sou paciente, né? A minha família é paciente, eu tenho uma filha especial que é paciente, e eu digo sempre assim: vocês médicos que ajudam a cuidar de patologias e doenças que são tão difíceis, nós, enquanto pais, temos tanta gratidão por vocês, e eu, agora como profissional, digo que a nossa parceria, tudo que eu aprendo com você, com a doutora Ariana, que nos aproximou, e com todos os médicos que eu mantenho esse contato, é um aprendizado enorme. Não só de teoria, de densidade de nomes e palavras, mas de humanização, né? Então, muito obrigada por você estar aqui e doar pra gente essa uma hora em que nós vamos falar um pouquinho sobre alergia e os impactos do Covid, como cuidar disso, né? Porque o tema da live é esse. Alergia e Covid, quais os cuidados, né? Acho que a gente podia, doutora Flávia, começar falando um pouquinho da dermatite atópica, né? Eu fiquei pensando no roteiro, quando eu te mandei, por onde começamos, né? E falar em Covid, você fala em estresse, você fala em medo, você fala em preocupações. E se a gente pensar que uma dermatite ela tem tanta influência desses aspectos emocionais, talvez a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso nesse momento. Tá. Eu posso fazer só uma introduçãozinha pequena sobre as formas? Posso, Sim? né? Então, assim, só para a gente lembrar que essa doença viral, 80% dos pacientes, ela vai evoluir muito bem com uma síndrome gripal ou muitas vezes de forma sintomática, né, Eliane? Então, Sim. isso também, eu acho que muito importante, eu vejo no seu trabalho, eu tento fazer no meu também, é de tranquilizar os pacientes. A gente tem que tornar a vida melhor. A gente tem que tornar a vida mais fácil. Então, a gente tem que pensar que 80% vai evoluir bem. 20% vai ter uma doença respiratória mais preocupante, que vai precisar de um cuidado médico mais de perto. E 5% são aqueles que vão evoluir para uma síndrome respiratória aguda grave. E esses 5%, desses 5%, 3% podem ir a óbito. E a forma de contágio, porque ainda hoje eu pego alguns pacientes que têm um pouco de dúvida, principalmente as pessoas que têm menos acesso à informação, as pessoas que moram aqui no interior do estado. Doutora, como é que pega? Como é que a gente pega isso, né? Então, só rapidinho. Então, a gente pode se contaminar de forma direta, através de gotículas de saliva exalada, através da respiração, através da fala, através de espirro, de tosse.
E tem também a contaminação de forma indireta, que é quando uma pessoa doente, uma pessoa com vírus, toca a mão de outra pessoa e você, que não está contaminado, leva essa mão para os olhos, para o nariz, para a boca, ou também através de objetos que essa pessoa tocou. Então, assim, só porque a gente conversa tantas coisas, às vezes, mais complexas, e esquece da forma mais simples. E daí a importância, né, de tudo começar pelo uso das máscaras, pela higienização das mãos, por passar álcool gel nas mãos também, né, álcool a 70%, e por aí vai. Só no começo. Doutora Flávia, isso é tão importante, porque eu confesso que eu resisti um pouco a falar sobre isso, porque sempre existe dificuldade em falar em temas difíceis. A gente sabe que o Covid, cada dia é uma novidade, cada dia uma descoberta, então é difícil falar sobre isso. Mas a minha intenção é sempre falar de prevenção, né? Que é isso que você falou, todo esse cuidado com higiene, todo esse cuidado do toque. Nos consultórios a gente tem visto que todo mundo está tirando tudo para uma higienização melhor. O uso das máscaras, que é tão importante, que já está comprovado, o isolamento social também. Então, ouvir isso de um médico enfatiza essa necessidade. Porque a medicina é uma ciência que ela está comprovando, vocês médicos se dedicam tanto a estudo, então nada que vocês falam é evasivo, né? Então, não ficar dando bola para questões de vizinho, de comadre, de governo, é uma coisa assim, o que a ciência fala, o que a medicina fala, né? Vocês são os doutores, e fazer a recomendação para que realmente se pegue da forma mais leve, que possa ter um tratamento se precisar de uma UTI, né? Isso. Eu gosto muito de dizer em tudo, de uma forma geral, que o tratamento é como se fossem elos de uma corrente, né? Então, esses primeiros cuidados é o primeiro elo. Se você quebra, você vai para uma coisa mais complexa, mas houve falha ali na prevenção. Então, mesmo quando as pessoas já tiveram Covid, tem que manter esses cuidados. Por isso a importância da gente só reafirmar, né? Porque eu sei que tem mães aí, tem outras pessoas que são da área de saúde, né, que estão participando, para que esse conhecimento tá muito, eu sei que tem muita coisa, mas às vezes a gente esquece dessa parte mais simples, né? Quem já teve, precisa continuar usando máscara? Sim, porque você está cuidando também do outro, está se protegendo, está protegendo o outro, não é isso? Quando vem essa nova, a gente está aprendendo sobre ela. Sim, e aproveitando então, doutora Flávia, por exemplo, a gente vai falar sobre alergia, né? Sobre as nossas crianças que têm sintomas, que têm alterações. A mãe que amamenta, ela deve continuar amamentando, né? Sim, claro, sempre. E aí, acho que então dá pra gente começar a falar um Pela pouquinho desses. dermatite, né? Então, assim, de uma forma geral, as crianças alérgicas, elas são mais predispostas a adquirir a infecção pelo Covid? De uma forma geral, não. Existe até, assim, um mito que a criança alérgica é uma criança que é imunocomprometida, que tem uma imunidade baixa. E não é bem assim. Pelo contrário, a alergia é uma resposta exagerada, exacerbada à grande maioria das coisas, né? Então, começando pela dermatite atópica, a gente sabe que a dermatite atópica é uma doença multifatorial, né? É uma deficiência de filagrina na pele e que a gente pode definir assim. Imagine como essa filagrina fosse o rejunte de tijolinhos. Então, no paciente que tem dermatite atópica, falta esse rejunte. E por essa razão, a pele é mais seca, é aquela pele que coça mais. E são vários pilares que são causadores da dermatite atópica. Não tem, se a gente procurar um culpado, a gente não vai achar, porque são vários. Então, a gente pode ter ácaro, pode ter algum alimento envolvido. Lembrar sempre que em 30% das dermatites atópicas graves é que a gente tem um alimento envolvido. A gente pode ter ácaro. Aqui no nosso estado, que é um lugar quente, no período de calor, as crianças pioram. E o estresse também. Então, são muitas coisas que vão contribuindo para essas exacerbações da dermatite atópica. O que a gente vê? Tá todo mundo muito estressado, tá todo mundo confinado, né? Então, você tem mais contato com os alérgenos domiciliares. O ácaro piora a dermatite atópica? Piora, sim. Mas o estresse também, essas expectativas, esse medo que a gente está vivendo, esse momento de incerteza. Você pega as crianças, quando vai voltar para a escola? A gente não sabe.
Então, a Sim. criança sente falta dos amigos, a criança sente falta do convívio social, né? Quem está fazendo aniversário, as coisas são mais reduzidas em casa, não pode ver os amiguinhos, não pode sair. Então, tem uma coisa boa, assim, que está tendo menos infecção respiratória. Eu não sei se você tem observado, Eliane. As Sim. crianças estão convivendo menos com outras crianças, elas estão indo menos para a creche, né? Então, a gente tem observado menos essa parte de infecção respiratória, elas estão mais controladas. Mas a dermatite atópica, não. A dermatite atópica, ela tá mesmo aparecendo muitas exacerbações. E qual é o princípio fundamental no tratamento da dermatite atópica? Hidratação. Então, É se isso que eu ia você falar agora. Como cuidar, né? hidratar muito mais. Então, se você está lavando mais as mãos, tem também as dermatites irritativas pelo próprio álcool, pelo sabão. Hidrata mais as mãos, hidrata mais o corpo, né? Então, esse seria, assim, o primeiro passo no tratamento dessa dermatite atópica. Entendi. Doutora Flávia, então a gente poderia dizer que esses cuidados que sempre existiram dentro da dermatite, porque essas recomendações, elas são recomendações que sempre existiram. E isso é tão importante dizer, porque, óbvio, nós estamos vivendo uma patologia, o Covid-19, que ele pode, às vezes, em algumas pessoas, se manifestar de forma diferente, mas os cuidados anteriores devem ser mantidos, né? Então, eu ia te perguntar agora da dermatite, como cuidar? Você já respondeu. E antes também, né, existe sempre aquela pergunta: ah, a criança que tem alergia alimentar, ela tem um risco maior para o Covid? Ela pode ter, né, como você falou antes da imunidade. Então, de uma forma geral, as doenças alérgicas, a alergia alimentar, ela não é fator de risco para a COVID, né? A gente fala muito assim, da asma que está mal controlada, não é que ela seja um fator de risco para a COVID, mas o paciente que se ele adquirir uma infecção por COVID, se ele está com a asma mal controlada, ele pode evoluir de uma forma desfavorável. Então, em todas as doenças alérgicas, em todas, os tratamentos devem ser mantidos de uma Sim. forma geral. E alguns, como o caso que a gente acabou de falar, a dermatite atópica, o tratamento deve ser intensificado, né? Os cuidados devem Sim. ser redobrados. Uhum. Doutora Flávia, tem uma pessoa aqui que colocou a Simone, que lá tem dermatite atópica, asma, rinite alérgica, alergia alimentar, em uma só criança. Simone, estamos em confinamento, desde março. Agora preocupa a volta às aulas. E aí ela pede a opinião. Mas essa questão das aulas, nem nós sabemos, né? Eu tenho uma escola aqui em Campinas, na verdade de Valinhos, que é uma cidade próxima, que em junho eles deram 2 semanas de férias. Essa semana, novamente, eles estão com 2 semanas de férias. Essas determinações são difíceis, né, doutora Flávia? Porque existem as escolas municipais, as escolas estaduais e as escolas particulares. E como você disse, as crianças não estão indo para a escola e estão tendo menos essas questões respiratórias, o que é bom, né? O Isso. difícil é conseguir distrair a criança tanto tempo em casa. Então, em relação à pergunta da Simone, né? Se é uma criança que tem asma, que tem rinite, quando chegar o momento que foi indicado no lugar que ela mora para voltar às aulas, a gente tem que viver, né, Eliane? Agora, fazer as medicações profiláticas que acho que é filhinho dela, que o filho Isso. dela, que o médico tenha prescrito, tenha orientado. Porque se eu tenho uma rinite bem controlada, eu vou coçar menos no nariz. Então, eu vou levar menos a possibilidade de estar levando o vírus para as minhas mucosas, para o olho, para o nariz e para a boca. Se o filhinho dela tem asma, ele deve ter uma medicação prescrita profilática de asma, de acordo com a classificação da asma. Então, essas medicações, elas devem ser mantidas, né? Elas são incentivadas a que continuem sendo usadas, porque isso também vai favorecer com que o paciente fique mais controlado dos sintomas e evite se contaminar, né? Eu sempre digo, né, doutora Flávia, quando a gente faz live, as pessoas querem perguntar, tirar dúvidas, e muitas vezes a gente não conhece a criança, a gente não sabe em que momento, como você disse, da classificação.
eu sempre recomendo que realmente consulte um médico que está acompanhando essa criança, né? Porque ele conhece a família, ele conhece as manifestações dessa criança. E essa questão de continuar mantendo o tratamento é super importante. Os nossos tópicos se misturam, até a gente vai falar isso no final, mas existe o teleatendimento, que hoje, graças a Deus, está sendo possível. A fonoaudiologia mesmo, nós não tínhamos o teleatendimento e quando surgiu a pandemia, eu mesma confesso que eu fiquei, meu Deus, e agora? Como que eu vou atender? Como é que é isso? Como é que eu faço um exame? Como é que eu faço, né, uma avaliação numa criança, num bebê? Dá um pouco de ansiedade, mas eu acho que agora as coisas estão tentando se encaixar, né? Eu fiz uma enquete, doutora Flávia, para algumas perguntas. E uma delas era em relação à asma, né? A rinite, como tratar. A outra era em relação ao alimento. Se existe algum alimento que você acha que melhora a imunidade. Olha, a gente sabe assim que não existe um alimento, um único alimento que seja que melhore a imunidade. O que a gente fala de uma forma geral é que uma dieta equilibrada, balanceada, nutricionalmente adequada para cada faixa etária, um sono tranquilo, exercícios físicos, né? Ambiente ao ar livre, se possível. Isso é Sim. que favorece a imunidade. Não existe, por exemplo, uma vitamina para a imunidade, não existe um soro para a imunidade. Mas tem tudo a bom senso, é equilíbrio, né? É um conjunto de coisas que propiciam que o indivíduo tenha uma imunidade mais competente, né? No caso, doutora Flávia, de uma criança ou de um adulto que tenha a asma, a rinite, quando essa criança tiver que voltar à escola, retornar, ela tem direito a um atestado, alguma coisa assim, a um isolamento, ou mais tempo em casa? Ou se manter o tratamento, ela está autorizada a voltar às atividades normais? Se ela está bem controlada, ela pode voltar às atividades sim, né? Se ela tiver alguma exacerbação do quadro dela, então ela vai ser reavaliada e vai ver se precisa ter algum tipo de isolamento social. Mas se o paciente está sendo acompanhado e está bem controlado, a vida segue, né? Sim, você sabe, doutora Flávia, que a gente sempre pensa nas reações quando a gente é mãe ou quando a gente no consultório, porque as terapias são 2 vezes por semana e eu convivo com eles por muito tempo, né? E eu vejo que as mães têm muita preocupação com a questão de anafilaxia, né? E é uma preocupação coerente, né? Eu mesma, quando assisti várias aulas dos congressos que a gente participou, é um caso mais complicado mesmo. E aí, falando um pouquinho da anafilaxia, como que deve proceder, né? Nessa época em que a gente tem que tentar evitar de ir para o hospital? Então, Eliane, eu acho que esses pacientes, eles devem ter um plano de ação, né? Esses pacientes anafiláticos, a não ser que seja um caso novo, mas esses pacientes, eles já são atendidos. Eu acho que o fundamental em todas as doenças, nas doenças alérgicas e principalmente nas formas mais graves, é a família, a gente falando em criança, saber se conduzir, ter um passo a passo para cada tipo de sintoma, um tratamento individualizado de como proceder. Isso, assim, uma família que tem uma criança, por exemplo, com alergia alimentar, que é anafilático, eu tenho pais assim que se comportam, que se conduzem de uma forma assim maravilhosa, É sabe? verdade, é Você tem que verdade. prescrever, você tem que prescrever. Em primeiro lugar, para anafilaxia, a gente sabe que é a adrenalina. A adrenalina, ela tem a auto-injetável ela é a partir de 15 quilos, né? Então, tem criança menor que você ainda não dá para prescrever porque o peso ainda não alcança os 15 quilos. Mas, de uma forma geral, as crianças devem ter adrenalina auto-injetável, né? Mais de uma, pelo menos 2 canetas, porque existem as reações bifásicas. E as outras medicações, o antihistamínico, o corticoide, um spray de beta-2 adrenérgico. E mais importante, saber usar, né? Ele ter a Sim, maletinha dele, andar para todos os lugares. Ah, não é ir para o parquinho e deixar a maletinha em casa. Não é ir para casa da avó, é andar com ele. Aquilo faz parte, entra na rotina. E a gente vai trabalhando que isso eu não tenho dificuldade para que os pacientes consigam levar essas medicações e saibam usar. Né? Eu tenho pais assim que eu sou fã, porque
eles têm um comportamento formidável, exemplar, né? E a Sim. criança evolui bem, a criança também vai se sentindo segura. São aqueles pais que não entram em pânico, né? Mas por quê? Porque a gente, antes que essas reações aconteçam, eles são orientados. Primeira coisa é evitar. Na alergia alimentar, evitar aquele alimento. Mas pode acontecer os escapes, pode acontecer as reações, né, acidentais. E, assim, se os pais são capacitados, se sentem seguros, né, muitas vezes ligam pra gente na hora que acontece uma reação dessa. Se a criança tá bem, se dá pra ficar em casa, se os pais conseguem, ok. Mas se existe alguma insegurança, né, a gente pede para procurar o serviço de emergência. Mas é como eu estou lhe falando, eu tenho muitos que, independente da pandemia, eles se conduzem muito bem. Doutora Flávia, você sabe que você está falando tudo isso e está passando todos os pacientes aqui na minha cabeça, né? Todas as mães. E a mãe, quando tem um filho com algum problema, ela procura informação, não só com o médico, mas ela procura se informar com outras mães. E isso que você fala da anafilaxia, ela realmente é uma coisa importante do manejo, né? De você saber, isso que você falou é lindo, de não se desesperar. Porque no momento de necessidade, a gente tem que estar em movimento para ajudar, né? Existe os dois grupos que você também conhece, que é o Põe no Rótulo e a Alergia Alimentar Brasil. Elas fazem um trabalho muito bonito, né? As médicas como vocês fazem o treinamento nos pais. Então, eu acho que é isso, é esse bom senso, é a calma. E não descuidar, como você disse, o escape pode acontecer? Claro que sim, né? De repente foi no vizinho, ou a avó, mas agora também com o isolamento, esse controle está melhor, né, doutora Flávia? Porque a gente está em casa, os filhos estão mais em casa, mesmo algumas crianças que eu atendo aqui em Campinas, eles moram em condomínio fechado. Então, eu tô fazendo teleatendimento, então eu tô sempre perguntando, e aí, o que que você fez? Passeou, tal? Ah, tia, a gente não tá podendo sair, a piscina tá fechada, a brinquedoteca tá fechada. Então, é, às vezes um primo, né, já aconteceu de eu estar fazendo o atendimento e vem uma criança assim do lado, é meu primo que veio hoje, mas é alguém da família. Então, esse controle tá melhor, né? Mas é que quando a gente não conhece, a gente tem medo, assim como falar uma anafilaxia, puxa, não sei o que é isso, como que é isso, eu tenho medo. Mas ter o plano de ação, ter a caneta de adrenalina, ter o médico informando e na necessidade de buscar ajuda mesmo desse médico, né? Acho que tudo isso minimiza os riscos, né, doutora Flávia? Sim. E a E eu tenho educação. certeza. E eu tenho certeza que você, é toda carinhosa como você é, e toda. As crianças devem ficar até tranquilas na hora que te ver. Eu digo sempre assim, que os médicos parece que eles têm uma luz, assim, né? Então, quando eu vi você, que você apareceu aqui no vídeo para mim, parece que irradiou muita luz, muita energia. Então eu falo, é exatamente o que os pais sentem, o que as mães pensam. Tem um monte de gente aqui tecendo milhões de elogios a você, que você é maravilhosa, que você é muito competente. Eu imagino que são profissionais, que são médicos, que são pais, né, de pacientes. E falando, já que a gente estava falando, né, doutora Flávia, da questão da anafilaxia, existe a questão, porque como você disse, o tratamento continua, né? Essa criança, às vezes, já estava num segmento, num tratamento do teste de provocação oral. Eu mesma teve algumas mães que me perguntaram, Eliane, pergunta para a doutora Flávia o que é a opinião dela em relação ao teste de provocação oral. Mas antes eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o teste para as pessoas que não sabem, né? Como que ele é realizado e por que que essas famílias têm dúvidas de por que de continuar com o teste. Tá. Então, como é que a gente faz o diagnóstico de alergia? A gente pode começar através do teste, tanto o testezinho na pele, que é o prick teste, que a gente pode fazer com o próprio alimento, como a gente pode fazer sérico. E esse teste nem sempre indica alergia, né? Você tem que sempre estar fazendo uma junção do exame com a história clínica. Isso nos casos das alergias IgE-mediadas, porque tem um grupo de alergias não IgE-mediadas que ele é mais ligado ao trato gastrointestinal, que os exames são sempre negativos. Então, a gente vai falar aqui no teste de provocação oral, no caso das alergias IgE-mediadas, quando é que a gente deve fazer e como é que deve ser feito.
Então a gente faz para diagnóstico, quando não tem uma história de anafilaxia recente, quando tem história de alguns alimentos, vários alimentos envolvidos e que você tem dúvida e a família também, né? Qual foi o alimento envolvido? Então você faz a provocação. O que é a provocação? Provocação é o teste padrão ouro para o diagnóstico de alergia alimentar, em que o paciente vai comer aquela quantidade do alimento suspeito, existe um alvo. Agora, isso deve ser feito em casa? Não, minha gente. Não. Isso deve ser feito sempre com supervisão médica. O médico vai estabelecer o dia. Tem uma série de coisas que o paciente tem que estar preparado em termos de não pode estar resfriado, não pode estar usando anti-histamínico, né? Você tem aquela quantidade, não é só um gole, vamos supor, se for leite que a gente for provocar, um gole num milkshake, não tive reação, tá ok. Não é isso, existe uma dose, existe um volume, existe uma quantidade de gramas de proteína para cada alimento, para cada idade. A forma também de processamento dessa proteína que vai ser testada, se ela vai ser processada em alta temperatura, se ela vai ser in natura. Então, tudo isso o médico ele faz uma programação para realizar esse teste de provocação oral. Então, quando é um teste de baixo risco, a gente pode fazer no consultório. Quando é um teste já que tem um risco maior envolvido, se você tem uma clínica, um consultório que você pode dar todo o suporte ao paciente, ele pode ser feito sim nessa clínica, nesse consultório. Ou se é um teste de muito risco, você pode fazer no hospital. Mas isso o médico avalia e vai combinar com a família, vai colocar os riscos e vai estabelecer a data que vai ser mais viável para fazer esse teste. É assim, particularmente, eu gosto muito de fazer o teste para dar certo, né? Quando a gente tem alguma coisa sinalizando que a criança está tolerante, você vê exames, os níveis dos exames caindo, né? Tanto séricos como no testezinho cutâneo de hipersensibilidade imediata que é feito no braço. A criança teve algum escape e não reagiu. Então, você vai acompanhando a criança e ela vai dando sinais para você que desenvolveu tolerância. Então, a gente faz nesse sentido. Eu não sei se eu fui clara, se deu para entender. Deu sim. Na verdade, doutora Flávia, eu pedi para você explicar um pouquinho antes, né, do teste de provocação oral, porque eu sempre digo, há 9 anos eu tô trabalhando com alergia, com crianças alérgicas. Eu tenho mais de 20 anos de formada e a fonoaudiologia sempre atuou com dificuldades alimentares. Mas quando você tem a dificuldade alimentar somada a uma alergia, a nossa atenção enquanto profissional, ela tem que ser muito maior. Essa investigação, essa anamnese, ela tem que ser mais repetidamente mais próxima, né? Justamente pelo que você falou. De repente, essa criança realmente... Eu tenho crianças múltipla alérgicas, né? E que reage a vários alimentos. Inclusive, eu tive uma criança que ele estava já numa testagem o milho estava num quarto, aí quando chegou em meio, quando já estava quase que o grão inteiro, ele reagiu no final do teste. E aí teve que voltar tudo de novo, restrição. Então, o profissional que atende essa criança, ele tem que saber o que significam esses testes, para que na hora que a médica fala, Eliane, você, doutora Ariana, outros médicos que eu conheço, olha, ele ainda não pode comer. Então eu tenho que ficar de olho, porque se ele traz um bolo, eu tenho que saber se esse bolo tem milho. Se esse bolo tem milho, não pode ter. Na minha sala de terapia, por exemplo, eu não tenho nada desses produtos alergênicos. A gente pensa que a alergia é só de alimento, mas como você disse da dermatite atópica, eu tenho que saber qual é o creme que eu uso, depois que eu lavo a mão, qual o sabonete que eu uso. Então, quem trabalha com alergia, como os próprios pais dizem, eles têm que ter uma macrovisão, a gente tem que pensar em tudo isso. E o médico, para fazer essa testagem, porque eu confesso que como mãe, a gente sempre fica, ai, vamos fazer, doutora? Porque a gente não aguenta, às vezes, só aquele pedacinho, mesmo como profissional. Já aconteceu vezes de eu ligar para os médicos e falar, ai, doutora, libera mais alguma coisa, que eu preciso trabalhar mais alguma coisa. Porque normalmente é uma criança mais restritiva. E isso tem um impacto grande, né? E aí os médicos, não, Eliane, ainda não testei, então eu acho melhor não. Uma vez veio uma criança lá do Amapá para eu avaliar
E aí foi muito engraçado, doutora Flávia, que você falou, porque ela estava reagindo à mandioca, só que ela veio primeiro comigo e depois com a médica. E aí a mãe falou: não, pode dar. Eu falei: não, eu não tenho preparo para isso, porque é muito sério uma anafilaxia. Vocês médicos já têm toda a formação, vocês são médicos. Eu digo que o diagnóstico é médico, essa questão do teste é médico. Então essa família ela tem que abraçar. E eu digo que eu, como fonoaudióloga, abraço a doutora Flávia, abraço os outros médicos, porque tudo isso que você explicou de TPO é muito importante para o profissional e para a família, né? Geralmente você faz o TPO na sua clínica, doutora Flávia? É isso, às vezes eu faço na Santa Casa, aqui, na Santa Casa de Misericórdia, quando é um procedimento de risco. Então, eu faço um day clinic com vaga na UTI. Mas quando é Tá. um procedimento de baixo risco, eu faço no consultório. Mas eu tenho uma estrutura que eu posso tratar alguma reação adversa. Olha o que aconteceu comigo um dia aqui, recente. Eu tenho uma criança que é alérgica ao ovo e essa criança, os exames caíram assustadoramente. Aí eu fiz o teste com bake, que é o alimento processado em alta temperatura, e a gente marcou também com alimento in natura. No caso, era o ovinho, né? O ovinho frito, né? Porque normalmente as pessoas não comem ovo cru. Então, o É. ovinho frito. E essa criança comeu, pouco tempo depois, olha o que é o olhar também, né, da gente que está fazendo a especialidade com mais frequência. Essa criança teve como única manifestação de anafilaxia uma sonolência, né? E a mãe achava que era a horinha dele dormir. Daqui a pouco a criança não se segurava em pé. E a gente sabe que sonolência é sinal de hipotensão, é sinal de falência cardiovascular. Essa criança fez uma anafilaxia grave. Graças a Deus ela reagiu bem, porque a gente fez uma intervenção precoce. Mas a gente precisa ficar atento para essas coisas, sabe, Eliane? Porque nem sempre é aquela criança que vai apresentar uma urticária, uma placa. Essa foi a manifestação dele. E a gente sabe que hipotensão é uma reação grave, é tão grave como uma dificuldade respiratória que evolui com edema de glote, né? E você já pensou isso em casa? Porque às vezes as mães fazem em casa e Sim. às vezes dá certo. Eu digo, meu Deus, os anjos da guarda desses meninos vivem exaustos. É verdade. Porque quando elas me dizem, às vezes, alguma coisa que a gente combinou, fizeram diferente, eu disse, meu Deus, olha, eu sofro, mesmo sabendo que às vezes pode dar certo. Porque a gente se depara. E se isso fosse em casa, a mãe, não sei se ela está assistindo, a criança está com sono, a mãe vai botar a criança para dormir. Acha que a criança é hora de dormir. Não imagina que aquilo seja uma reação alérgica grave, né, Eliane? Então, Sim. tem que ter muito cuidado, né? É, quando indicar, como fazer e onde fazer, né? Sim, porque nem sempre a reação surge do mesmo jeito, né, doutora Flávia? Como você disse dessa paciente da sonolência. E criança, eu sempre falo, é uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe. E se ela é muito pequena, ela não sabe referir, né? Quando eu digo as alergias, quando eles são bebês, a gente entende que é uma das manifestações, todo mundo fala para mim, sempre perguntam, né, quando eu faço as minhas lives, Eliane, mas qual é o sinal de manifestação de alergia? O que que você vê? Eu sempre digo que nos bebês é o choro, porque o bebê não sabe falar, né? Esse bebê, se ele tem um desconforto, por exemplo, uma proctocolite, uma alergia à proteína do leite da vaca, como você falou, são reações gastrointestinais. Então, ele reage sempre chorando, recusando o peito, recusando a mamadeira. E esse olhar, opa, tá tudo bem. Às vezes tem mãe que chega no consultório, doutora Flávia, e fala assim: ah, eu acho que ele não gosta de mamar. Eu acho que ele não gosta do meu peito. Imagine, a criança ela quer mamar. Existe no início, logo após o nascimento, o reflexo de procura, né? É um reflexo justamente para ele encontrar o seio materno, para vir um outro reflexo, que é o reflexo de sucção, para ele poder mamar. Então, assim, não existe uma criança que não gosta do seio da mãe, né? Esse já é um sinalzinho de alguma reação. Então, ela tá sonolenta, mas as crianças são desafiadoras e as maiores já começam a dizer que tá com um pouquinho de dor de cabeça, na esofagite, eles às vezes falam, ah, eu comi aquilo, ficou parado, eu comi, ficou doendo. É muito importante, né, o que vocês médicos falam, que eu adoro, que é ouvir. Ouvir um pouco essa queixa, investigar melhor. Ah, mas como que é isso, né? Uma vez eu tive a oportunidade de ver um atendimento do alergista, né, de vocês,
E eu fiquei apaixonada pela anamnese. Vocês fazem uma anamnese muito minuciosa. Isso traz segurança, traz conforto, né, doutora Flávia? Principalmente, né, Eliane, quando a gente vai investigar essa questão da alergia alimentar. Você tem que saber a quantidade, a forma que esse alimento foi oferecido, como eu falei, se é aquele alimento processado em alta temperatura, se foi in natura, quanto tempo depois a reação apareceu, o tipo da reação, se ela é reprodutível. Então, uma série de coisas. Você falando agora, eu lembrei de uma criança que eu atendi essa semana, Eliane. Um mesinho de vida, Nossa. desnutrida, fazendo urticária. E aí a hipótese foi alergia a leite, mas alergia ao leite materno. E foi tirado o leite materno. Em vez de ser orientado à retirada do leite da dieta da mãe, a criança já chegou aqui usando fórmula de aminoácido, né? Mas eu fiz o engraçado, eu tô falando isso, porque um mês de vida eu fiz o prick dessa criança e foi positivo, um pingo de gente, 3 quilinhos, mas o prick lá 6 milímetros. Então, assim, já que a gente está conversando sobre isso, para reforçar que nessas reações IgE-mediadas a gente pode fazer exame sim. Se tem, eu já pensei, né? Se tem urticária, esse prick vai ser positivo. E a gente lembrar da orientação de manter o leite materno. Não existe não existe alimento melhor, não existe forma de prevenção melhor, nem forma de tratamento melhor. Agora, lembrando de fazer toda a orientação de restrição, que a suspeita era alergia a leite de vaca, de restrição dessa proteína do leite de vaca da dieta materna, né? Porque com certeza essa criança vai evoluir bem. Depois eu lhe dou o feedback. Eu acho que até eu postei essa semana um videozinho do bracinho lá. Aí uma pessoa disse assim, eu pensei que era um boneco. Tão lindo que era a criança, né? Mas já Mas, acontece positivo com reação IgE mediada. Um mesinho. mas veja, né, doutora Flávia, esse exemplo que você está dando é tão importante, porque olha, eu sempre ponho o videozinho e escrevo assim, né? Vamos interpretar esse vídeo. E olha isso que você está contando, um toquinho de gente, um mês, mas infelizmente desmamado, já com fórmula. Então talvez faltou uma orientação precoce dessa parte da amamentação, mas olha que sorte que essa criança chegou até você com essa idade. Porque as reações que ele pode apresentar serão minimizadas através da sua orientação, do seu cuidado, de orientar essa mãe. E aí, as memórias também que ele vai tendo ruins com o alimento, elas vão ser menores, né? E essa mãe vai estar mais preparada para cuidar desse bebê em relação a uma alergia, em relação à apresentação do alimento, que pode vir ou não a dar uma alteração. Então, olha, que legal, que bom que essa mãe caiu aí e você está seguindo com ele tão pequenininho. Porque quando a gente fala, né, quando veio a enquete, existe algum alimento que melhora a imunidade? O TPO deve ser cancelado? O tratamento deve ser mantido? São orientações que a gente pensa que é básica, mas são orientações tão necessárias, né, doutora Flávia? Em relação ao TPO, né, Eliane, eu me preocupo quanto tempo você fez a pergunta e a gente é uma conversa por dentro da outra, né? Então, assim, se a criança tem um TPO agendado, se a clínica tem toda a estrutura de segurança, tudo agendado, tudo, né? Assim, particularmente, eu acho que deve ser feito sim. Veja quanto tempo a gente está já nesse período de pandemia. Essa criança está restrita desse alimento há quanto tempo? A gente sabe que restrições alimentares muito prolongadas, elas causam mais alergia. Então, se for indicada, é porque essa criança já está na hora provavelmente ela já está tolerante. E a gente só sabe se ela está tolerante provocando, né? A forma segura Sim. da gente estabelecer o momento que essa tolerância já aconteceu. Então, eu particularmente, se for num ambiente seguro, ela deve fazer sim, porque para não ter mais prejuízo de ficar muito tempo sem contato com essa proteína, né? Para ver se ela já sarou. Até porque, né, doutora Flávia, agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Ah, poxa. Vou puxar a sardinha pro meu lado. Pensando no que você falou da restrição, né, desse alimento. Se essa criança fica prolongadamente maiorzinha com essa restrição, por necessidade, porque realmente precisa, ela se torna uma criança seletiva. E muitas vezes é o que eu falo quando eu vejo criança de 3, 4, 5 anos.
ela acaba não tendo o desenvolvimento do paladar daquele alimento, do sabor daquele alimento, ela não sabe como mastigar, porque a gente sabe que a força mastigatória para os alimentos, elas são diferentes para cada legume, fruta, com casca, sem casca. E aí, olha o impacto disso, né? De uma alergia, uma possível alergia, ela pode ter impacto até social. Porque na escola é aquela criança que não quer ficar na mesa com lanche, no restaurante é aquela criança que fica correndo para lá e para cá e não senta com a família. Então, é muito importante isso que você está dizendo. É claro que essa família vai ser orientada pelo médico. Então, por exemplo, se é uma família que é seu paciente, você e a família junto vão decidir. Mas como fonoaudióloga, eu sempre acho que é muito interessante com o segmento médico, porque quanto mais precoce, eu fiquei tão feliz quando você falou assim, hoje a gente sabe que deve ofertar o alimento mais precocemente, com mais variedade, porque a fonoaudiologia, né, eu que trabalho com isso há quase 9 anos, é isso que eu peço para as famílias, porque muitas vezes elas têm medo de ofertar. Eu estou na zona de conforto. Então eu dou só o arroz, eu só dou a batata, porque a criança gosta mais, porque ela também aceita mais, e é o meu conforto, eu não vou ter medo de uma reação. Só que com isso, essa criança pode se tornar uma criança seletiva, né? Esse garoto mesmo do milho é tão interessante porque ele tem uma força mastigatória menor. E aí, quando a gente pôde introduzir a maçã, ele falava assim: ah, mas não dá. E ele tem uma esofagite isonofílica. Então, a mãe ficou muito preocupada porque ela falava assim: Eliane, mas ele reclama para engolir. Eu falei: então vamos ver o primeiro passo, que é a mastigação. Será que ele está mastigando direitinho? Porque se a gente também come alimentos muito inteiros sem mastigar, na hora que a gente vai engolir, dói mesmo. Para as coisas não se misturarem, né, doutora Flávia? Então, como agora essa live eu acho que está sendo super importante para quem está nos ouvindo, porque a gente está fazendo essa associação da alergia com o Covid. Então, uma coisa é o Covid, uma coisa é a alergia. Como fazer com esses dois? Em que momento ter uma ação, né? Para que tudo seja resolvido. E ainda, agora eu queria que a gente falasse um pouquinho, doutora Flávia, sobre o teleatendimento nessa época. Eliane, eu tentei fazer o teleatendimento, Aham. mas assim, a gente que precisa fazer teste, a gente que faz alguns procedimentos, a gente que trabalha com provocação, de repente a gente se depara com as urticárias, e são as urticárias físicas, eu preciso provocar o paciente para fazer um dermografismo. É difícil para, assim, particularmente, a minha experiência com o teleatendimento não foi muito boa. Talvez por uma falta mesmo de capacidade minha, digamos assim. Mas eu sinto falta disso, sabe, Eliane? De poder ver mais de perto, porque às vezes o paciente vem com toda uma história, às vezes alguém já fez um contato com você e de repente você se depara quando você está diante do paciente, que você Sim, faz algum tipo de teste, é uma outra coisa, né? sim. Mas a gente, agora, claro, a gente continua dando orientação, a telemedicina, ela funciona muito bem para a gente fazer um acompanhamento, para a gente ver exames, para diminuir a quantidade de idas ao consultório, né? Eu acho que tem o seu papel, sim. Hoje a gente está em um outro momento, é um novo É. normal, mas eu acho que eu assim, sinto falta do Uhum. presencial, né? Com todo cuidado, assim, a gente aqui na clínica, graças a Deus aqui a gente está bem, os funcionários também, ninguém adoeceu. Eu já estava dizendo para minha sócia aqui, eu acho que a gente funcionou de alguma forma, fez as coisas de uma forma certa, né? Porque Sim. a gente aqui não teve ainda Covid. Eu sei que a um dado momento, né, pode acontecer, ou de repente a gente pode ter uma imunidade celular aí que a gente não testou pelo IgG e no IgM, está negativo, mas eu acho que o cuidado de alguma forma, né, o tipo de atendimento, higienização da sala, depois que cada paciente sai, separar esses pacientes, evitar aglomeração na recepção. Então, eu acho que tem funcionado. Agora, claro que tudo está muito espaçado. A gente está utilizando o drive-in para aplicação de imunoterapia. Mas por que eu falo isso? Porque o tratamento da alergia ele precisa continuar. Ele deve continuar. Agora, de uma forma responsável, né? Mas Sim. o teleatendimento, claro que ele tem o seu valor, sim. Acho que a médica aqui
Precisa treinar mais. Não, mas eu concordo com tudo que você falou, porque eu mesma nunca tinha feito teleatendimento e eu fiquei 2 semanas assim, meu Deus, como que eu vou fazer? Porque eu atendo os bebês de amamentação, os bebês de introdução alimentar, as crianças maiores que já estão com recusa, com dificuldade, as crianças com problemas de leitura e escrita e as minhas crianças com síndrome de Down, que é a minha paixão, né? Eu tive um momento de adaptação. E nós temos essa limitação. Por exemplo, uma mãe que chega com a queixa de amamentação. Eu tenho que ver presencialmente como é que eu vou fazer essa observação da sucção com a deglutição, se ele faz barulho, se tem ruído. Né, doutora Flávia? Eu concordo com você. Mas eu também vejo que alguns pacientes que você já tem há bastante tempo, essa telemedicina vem ajudar, né? Sim, sim. Eu fico pensando, como é que você faz pela telemedicina aquele seu trabalho maravilhoso que a gente viu uma criança que não come. Isso também, ó, eu aprendi com a Ariana. Depois da terceira sessão, a criança é outra depois que passa por você. Então, como é que isso funciona? Me conta como é que funciona pela telemedicina, porque é mágica. A Ari disse que é Ah, bruxaria. a Então, doutora. mágico, porque é muito mágico, né? O trabalho que você faz é uma coisa linda. Você vê uma criança que não come, você faz uma avaliação, você detecta 1001 coisas e a gente, depois de 2 sessões, 3 sessões, vê a criança comendo. É a coisa mais linda do mundo, Aliane. Me conta aí, agora eu quero saber. Sim, na telemedicina, né? Eu faço o Sim. primeiro contato, quando os pais me ligam, o primeiro contato é diretamente com os pais, né? Aí eu peço vídeos para eles nesse primeiro contato. A telemedicina hoje não dá para fazer mais em 3 sessões, a coisa melhorou, aumentou um pouco. E aí, através dos vídeos, num segundo contato, eu faço a observação desses vídeos com a família. Porque às vezes, doutora Flávia, nessa questão da recusa, a gente sabe que existem os fatores orgânicos, mas existem também os fatores ambientais. Então, eu vou dar um exemplo de uma criança de 6 anos que a mãe me procurou e ela estava com o impacto da salada, não comia e tal. Eu comecei, fiz acho que 2 meses no consultório, veio a pandemia, eu tive que mudar para o teleatendimento. E aí, o pai colocou a salada de alface, temperinho e tal. E ele foi. Aí, estrategicamente, a gente vai falando: olha que legal, qual o sabor disso? É doce, é amargo? Na hora que ela pegou a rúcula que ele colocou propositalmente ali, uma voz longe falou assim: olha, esse chama rúcula. É parecido com alface, mas se você não gostar, você não precisa comer. Foi imediato. Eu falei que esse vídeo vai para aula também. Ela não comeu. Aí eu fiz essa observação com o pai, né? Falei, olha, tá vendo? Essa voz de alguém que falou próximo endossou, eu não quero comer, eu não vou comer. Então, no teleatendimento, o primeiro momento é com os pais, eu faço a observação dos vídeos e daí eu marco um outro atendimento já com a criança. Se é pequenininho, eu uso o pai como estratégia. Se a criança é maior, ela já vai fazendo direto comigo. Mas de amamentação é mais complicado, doutora Flávia. Eu já marquei presencialmente gemelares, prematurinhos, porque por teleatendimento é muito complicado, tem que ser presencial. Mas com certeza, né, você dá um jeito, né, Eliane? Pelo que a gente vê É, no trabalho, o fruto é maravilhoso, né? eu sempre digo que trabalhar com recusa, a gente tem que trabalhar com a família, né? Eu tô atendendo 2 famílias de Palmas, no Tocantins, e uma família de Recife, por teleatendimento. Eu não ainda conheço pessoalmente, e eu tô gostando muito do resultado. Na segunda sessão já teve um pequeno progresso, na terceira também. Então, atuar em cima dos pais, como você mesma disse, desde o começo da live, é um fator preventivo, é um fator que a gente consegue controlar um pouco essa criança, né? Doutora Flávia, tem só uma pergunta aqui que eu queria fazer para você, que já fizeram 2 vezes essa pergunta, e a Célia Torres, que é uma fono, a gente estava falando dessas manifestações, ela pergunta, no adulto ocorre o mesmo? Porque a gente está falando de criança, né? Mas qual foi a pergunta, Eliane? Célia, se você puder repetir a pergunta, é, eu queria que você ficasse, porque acho que teve uma outra pessoa também que fez a mesma pergunta. Eu não me lembro se foi da rinite. Ah, tem um comentário aqui que às vezes a resistência é do adulto.
é a resistência tanto de nós, porque a gente quer um bom resultado, né, doutora Flávia? Quando você, se de repente algum paciente me liga, foi a doutora Flávia que indicou, claro que eu quero dar o melhor, né, do resultado, seja na telemedicina, porque a gente também quer que esse resultado apareça para essa família, né? Ela respondeu aqui, exato. Mas você quer dizer, Célia, se essas manifestações do Covid... tá. Se alergia alimentar e ficar sem o alimento, isso piora. Você está perguntando isso para alergista. Se piora a alergia. É isso? Só para eu... Porque a gente tem 5 minutinhos só agora. E como houve essa pergunta? Então, assim, se você tem alergia, você realmente tem que ficar sem o alimento. Se ele lhe causa algum tipo de sintoma, você tem que ficar. O que eu estou falando é a criança que já sarou, né? E que está sendo restrita. Eu estou falando de restrição desnecessária. Então, é isso que a gente deve evitar. Se você tem alergia a, por exemplo, camarão, ponto, é camarão. Mas se você começa a tirar 1001 coisas além do camarão, é isso que pode lhe deixar mais alérgica. São as restrições desnecessárias. Entendi. É mais ou menos isso. Sim, ela perguntou no adulto, né? Se fizer essa restrição no adulto também. O que você tem alergia, o que tem alergia tem que tirar realmente. A gente está falando quando sarou. Quando sarou ou quando não é aquele alimento envolvido na questão alérgica, né? Às vezes um alimento e são tirados muitos alimentos, teoricamente assim, de forma desnecessária. Então, às vezes, também a gente precisa provocar para mostrar para o paciente e para a gente também que aquele não é o alimento desencadeante daquela reação, né? Entendi. Doutora Flávia tem assim, você é a melhor, ela é a melhor médica, perfeito. Deve ser amigo, exagerado. Deve ser um monte de amigo exagerado, Eliane. Bom, doutora Flávia, a gente tem 3 minutinhos e eu quero finalizar para que a gente não seja cortada pelo Instagram, porque eu quero salvar essa aula dada pela doutora Flávia. E então eu quero muito agradecer essa disponibilidade que você teve de nos ensinar, de contar tanta coisa importante. Então, muito obrigada, porque além de ser uma médica competente, linda por fora, tem uma alma maravilhosa. Então, assim, eu tenho o privilégio de dizer que aprendo com você, que sou sua amiga e que nossas almas se encontraram. Eliane, eu assim, sou só gratidão também. Eu acho que nós aprendemos juntas, né? Porque eu também aprendo muito com você. É como eu disse, o olhar que você despertou em mim, nas crianças que têm a recusa alimentar, foi uma coisa assim fascinante. Então, eu cresci como gente, eu cresci como médica, e eu acho que a vida é isso, né? São esses encontros, não tem uma especialidade que seja melhor do que a outra, a gente vai se completando, se descobrindo e aprendendo. Então, eu agradeço a oportunidade, para mim é uma honra estar com uma profissional como você aqui conversando e aprendendo. Então, é uma troca e o bom da vida é isso, né? Vamos tirar uma foto, doutora Flávia? Ai, vamos! Então, pera aí que o Instagram agora resolveu me botar 1 minuto e meio aqui. Vamos lá. Vou tirar uma foto de nós duas. E aí, quem puder tirar também, né? Quem estiver nos assistindo, quiser tirar também. O problema é que, assim, a gente fica falando, aí sai a foto com o bico. Doutora Flávia, muito obrigada mesmo por esse momento. Foi muito gostoso estar pertinho de você. Todo mundo tecendo elogios. Gratidão pela live, pelos ensinamentos. Você é uma pessoa doce, generosa. Eu acho que quando a gente tem um problema difícil, encontra um médico assim como você, tudo fica mais fácil. Então, muito obrigada. Vocês aí no Nordeste estão muito bem assistidos pela doutora Flávia. A doutora Sofia está aqui também, dando os parabéns. Então, muito obrigada, viu, doutora Flávia? Eu vou deixar a live salva. Beijo grande, obrigada. Se eu sou doce, imagine você. Um beijo muito grande. Boa semana, fique com Deus. Se cuide. Obrigada, você também, querida. Beijo.